Olá, gente, saudações, um abraço, saúde para todos vocês. Aqui Jair Eduardo, editor do Pitoco e também do Pitocast. Como fazemos há 29 anos e 6 meses, estamos circulando em mais uma sexta-feira, trazendo reportagem de economia. Vocês acham que Cascavel não está bem servida de escolas particulares para a elite econômica da cidade? Há quem diga que não. Tanto assim que um grupo de empresários, famílias, se reuniram para constituir uma escola que, segundo eles, seja condizente com os valores que afirmam cultivar. Para isso, viajaram esse mundo, foram atrás de metodologias, escolas inovadoras e lançaram, digamos assim, o que seria um embrião numa escola pequena que vai ficar muito grande. Os detalhes estão todos aqui no Pitoco, tá? A matéria principal. O ex-prefeito pendurado é o Edgar Bueno. O Edgar está sempre fazendo suas peripécias, né, Edgar? Então, ele acompanhando aí a reforma do edifício Descolante. Tem muita história o edifício Descolante. Até faço constar aqui, é aquele em frente à catedral, né? Faço constar aqui que numa das campanhas eleitorais o pessoal usava o edifício contra o Edgar. Dizia, ó, esse é o candidato dos ricos, é o candidato do prédio, né? Esse era o nível do debate eleitoral em Cascavel, né? Não mudou muito, né? Convenhamos. Aqui tem uma fotinho também do Paranhos com a Gleise, abraçadinhos. E é isso, né, gente? Chega a campanha eleitoral, o pessoal começa a resgatar aquelas fotos lá de trás do baú, não é? Para dizer, ó, esse é o cara da direita abraçado com a Gleise e tal. Será que pega essas coisas ainda? Acho que não, né? Mas vamos em frente. Como a dona Nair Gurgas reagiu quando o Assis apresentou o primeiro busão, lá em 1964. Interessante a reação dela. Tá aqui, eu consegui resgatar o primeiro ônibus, o 01, com a ajuda da inteligência artificial. A gente restaurou o ônibus e colocou a foto aqui para vocês darem uma olhadinha depois. Adiante, Pititocos, nossos personagens sarcásticos que lançamos lá 20 anos atrás, estão comentando o fato de termos agora um presidenciável psiquiatra. É o Brasil. É, gente, o Hospício Brasil está precisando de um presidente psiquiatra, talvez, né? Vamos em frente. Falávamos em guerra agora há pouquinho, aqui fora do ar. O Papa tem uma frase sobre isso e com direção certa, né? O Papa disse a esses dias: Deus não ouve as orações daqueles que promovem guerras. É o Papa. Por fim aqui, mobilidade elétrica, a última reportagem foi sugerida pelo meu entrevistado de hoje, por coincidência. Setor moteleiro de Cascavel, o que houve? É um setor que há pelo menos uma década e meia não lança mais nenhum leito novo na cidade, embora a cidade tenha crescido em mais de 100 mil habitantes nesse período. E alguns estabelecimentos à venda, outros vão ser demolidos e tal. Mudanças culturais? Não sei se é um papel para sociólogo responder, né? Coube a nós dizer que o primeiro motel da cidade, foi duro de encontrar a data de nascimento desse motel, mas eu acabei encontrando no portal, eu vou lembrar aqui ainda, mas enfim, abril de 1979. Primeiro motel, Havaí, também foi pro chão, virou um prédio da Szymanski e Fávero, lá. Vai ser inaugurado agora no segundo semestre. Perfeito, a edição está aqui. Você quer receber essa edição? Manda um e-mail para mim, pitoco@pitoco.com.br. Apresento a vocês o meu entrevistado de hoje, o empresário César D. Davi ou César Davi? César D. Davi. César D. Davi. Ascendência judaica? Não, italiano. Italiano. César, muito obrigado pela sua presença. Tudo bem? Prazer, tudo bem, Jair. Muito obrigado pelo convite. Noticiar que estão aqui no estúdio também o Jason, da equipe de marketing da Bela Casa Okada, e o Breno, o menino que está fazendo aí, tirando as imagens, a minha colega Miriam, que está ajudando a gente aqui, como todas as sextas-feiras. Bom, César, temos novidades e precisamos começar por elas, não é verdade? Sim. Que gente para reclamar da vida tem bastante. Não é o nosso caso aqui, não é? Como foi o lançamento do BIT? Como foi? Está dentro da expectativa? Qual foi a estratégia? Por favor, fique à vontade. Bom, Jairo, os NOAs, como nós chamamos, nós tivemos o primeiro lançamento foi há 6 meses atrás com o Noah Garden. Então é um complexo com 2 condomínios, de uma formatação bem diferente. Nós tivemos o lançamento do Garden e depois de 6 meses nós lançamos o BIT. O Garden foi um sucesso assim até inesperado,
porque nós vendemos assim 80% de todos os terrenos nesse período de 6 meses. Então, assim, um sucesso absoluto, né? E na sequência agora nós viemos com o Noabit. Noabit, ele traz um conceito de praia. Não é que ele vai ter praia lá, mas ele traz todo um conceito da arquitetura, ele traz toda essa energia de praia com bastante coisas com areia, a parte da arquitetura geral lembrando praia mesmo, e aí é mais aquele ambiente mesmo. Então, são lotes de um tamanho um pouco mais reduzido, são lotes de 225, 250, 300 metros quadrados, que é para um público que não estava tendo produto para essa classe. O pessoal pensava assim, condomínio fechado é lotes de 600 metros, 800 metros, condomínio alto e tudo mais, tal. E não, hoje a tendência, ela está vindo para lotes menores, é uma infraestrutura muito grande no condomínio, nas áreas comuns, que facilita que a pessoa não precisa ter muita coisa em casa. Ela, no máximo, em casa, ela vai fazer alguma coisa para receber pouca gente. Porque passou de 10 pessoas, ela já tem espaços gourmets com piscina privativa, ela tem salões de festa, ela tem, assim, toda a parte esportiva, toda a parte de piscinas, aquecida, piscina infantil, ofurô, piscina aberta, lago. Então, assim, ele traz um conforto completo para esse público, que não é somente classe A que vai morar num condomínio. Não, esse pessoal da classe média também tem um produto direcionado a eles. Pois é, projetos mais compactos, né? Eu vejo uma tendência nessa área, embora eu seja leigo completo, mas conversando com algumas pessoas, né? Aquelas metragens latifúndicas, né? Se existisse essa palavra, me parece assim que virou até um negócio meio démodé, não é? E conversando, fiz uma reportagem recente sobre os condomínios lá da região do Lago, conversei com alguns moradores, e para vender depois é aquilo, né? A metragem você vai ter que depreciar muito para, né, numa hipótese de mandar para frente. Vejo que o César estuda muito esse mercado para encontrar os melhores formatos, mas eu queria agregar uma outra questão para isso. Nós estamos aí diante de uma Selic estratosférica, né? Caiu 0,25, foi isso? 0,25. Está lá ainda beirando os 15, mas você não mexeu no calendário, né? Não. Você disse que ia lançar o BIT e lançou. César, o que respalda essa sua decisão de manter esse calendário 2026? Diante, vale dizer, o recuo de alguns lançamentos de outros empreendimentos e outros empreendedores. Sim. Nós entendemos o seguinte, 2026 sempre foi compreendido por nós como um ano, assim, vamos dizer, um pouco conturbado. Porque nós analisamos assim, um ano com Copa do Mundo, que existe assim, um desvio da atenção bastante grande direcionado a futebol. Nós temos eleições presidenciais, essa polarização, essa disputa, o pobre e o rico, o mal e o bom e tudo mais. E nós temos a questão econômica, que foi agravada agora ainda pela guerra lá dos Estados Unidos contra o Irã. Então, assim, realmente é um ano conturbado. O que nós vimos? A roda não pode parar de girar. Nós temos um produto, nós temos o nosso planejamento, e independente de toda essa situação, porque se nós ficarmos assim, não... Qualquer situação aí, não, eu vou parar, eu vou adiar e tudo mais, nós não faríamos nada, porque cada ano o nosso Brasil tem uma surpresa diferente. Verdade. Local onde até o passado é incerto, nós não podemos ficar à mercê disso. Então nós temos que trabalhar, nós temos que nos reinventar. Então nós hoje estamos aí no começo de abril, nós estamos com 2 lançamentos já feitos. No final de janeiro nós lançamos o Recanto Romero, que é ali na região do Tropical, que é um loteamento aberto, classe média também, lotes de 300 e poucos metros quadrados. E agora nós lançamos o Noabit. E para nossa surpresa, assim, vendeu muito bem. Nós ainda estamos na fase do lançamento, que fazem aí 20 dias que nós lançamos, mas nós tivemos um resultado fantástico. Podemos pôr um percentual aí? Nós vendemos, nesses primeiros 20 dias, mais de 30% do total ofertado. Quase um terço. Quase um terço. E assim, as atividades, as ações nossas,
elas são muito intensas, tanto no marketing quanto com o pessoal das vendas, com o atendimento ao cliente. Então, isso faz com que a gente gere essa demanda, porque você não pode também pensar que um projeto desse, que você demora 3 anos para aprovar, você demora mais 2, 3 anos para executar, você não tem como ficar, por exemplo, assim, eu vou esperar melhorar a economia para isso. Não. Se a gente for esperar vender ou começar a fazer um projeto na hora que a economia está boa, não dá tempo. Ela já piorou de novo. Então, nós temos que trabalhar com o que nós temos. E hoje, então, o esforço está sendo maior, o investimento em marketing está sendo maior, o investimento em pessoas está sendo maior, só que nós estamos tendo os resultados. Da mesma maneira como tem pessoas que ficam pessimistas, a guerra, a Selic e tudo mais, tem aqueles que também falam, opa, peraí, esse negócio está meio bagunçado, eu vou para alguma coisa segura. E o seguro o que é? Imóvel, sempre foi. Então muita gente fica com aquele medo, vai mudar presidente, vai mexer na questão da economia, o meu dinheiro que está lá talvez não vai valer nada, tal, não, eu vou me garantir, ou no total, ou na grande maioria, parcialmente. Ele vai tirar um pouquinho do dinheiro dele que está investido aquilo lá e vai fazer um investimento num imóvel que é onde considera-se ser um investimento mais seguro. É uma diversificação de alguma Diversificação forma, de investimentos. Ô César, você falar sobre o que a Bela Casa Okada fez na região do Tropical ali, já é chovendo molhado. Está todo mundo vendo o que aconteceu lá, não é verdade? Sim. Agora você descobriu um outro quinhão do mercado imobiliário. Acho que é a região Nordeste que fala, né? Isso. Aquela região do Ceasa que a gente estava tratando até agora mesmo a respeito do BIT. Você percebe que já outros empreendedores entenderam que essa picada, entre aspas, que você abriu lá naquela região, já começam a te acompanhar? Né? Você diria que a Bela Casa está, de alguma forma, referenciando o mercado? E estão falando de gente grande, estão falando da construtora JL, não estão falando de... que vai fazer um condomínio lá naquela região também. Sim. E onde estará incorporada essa escola que eu tratei com vocês, está na capa do jornal, reportagem imperdível. Tente entender, leia, entenda. É algo que sinaliza para várias situações econômicas. É isso, César, de alguma forma você está referenciando, você está mostrando o caminho da roça? Nós ali, que nem você falou, nós abrimos uma porteira bastante extensa naquela região, que foi um marco para Cascavel também. Mas ninguém estava olhando ali, né? Não, mas timidamente, essa é a nossa função mesmo. Descobrir áreas que fuja daquilo que é o normal que todo mundo faz. E qual que é a qualidade daquela área para ter dado tão certo? A proximidade com o centro, ela é essencial porque assim, não existe investimento ruim quando o imóvel é bem localizado. Então você tem que olhar a localização. Então, assim, para fazer toda aquela transformação, nós tivemos que olhar os fatores positivos daquele local. O principal deles ali foi a proximidade com o centro. Se você pegar ali, é uma linha reta praticamente, Avenida Barão do Rio Branco, inclusive, Catuaí. Né? Nós temos a saída quem vai para o Trevo Cataratas ali, que é o acesso da 467, que vai para o Trevo Cataratas, que sai para pegar o contorno para Foz do Iguaçu, que sai a Toledo, que sai a Tupanci. Então, assim, você tem ali um entroncamento muito fácil para chegar e para sair. Quando nós olhamos aquilo ali, tinham alguns já loteamentos ali que estavam assim meio que isolados, meio sozinhos. Você olhava e falava, poxa, ninguém fala disso, ninguém fala dessa região. E quando nós fizemos a negociação daquelas áreas, nós pensamos o seguinte, primeira coisa, mobilidade. É a primeira coisa que nós falamos. Falou assim, se nós não criarmos mobilidade, nós não vamos criar um produto que agregue valor. Inclusive para bike, para as motoquinhas elétricas que está no Pitoco de hoje, a expansão da micromobilidade elétrica é uma loucura. Tem também, sem né? dúvida. Protege o ciclista, protege o pedestre. Né? Então, assim, Jairo, nós ali para aquela região, nós fizemos 2 loteamentos um pouco menores ali, mas assim, o cerne daquela região foi o Bela Vita. O Bela Vita, para você ter a noção do tamanho,
e também do nosso pensamento de criar mobilidade. E do desempenho, né? Porque foi muito rápido. Foi muito rápido, foi muito rápido. Eu acho que também foi tudo motivado por isso. Uhum. O Bela Vita, ele foi edificado ali numa área de 40 alqueires de terra. É terra pra caramba. Eu não sei se hoje tem, mas assim, até enquanto ele estava em execução, era o maior loteamento em execução no estado do Paraná. Então, assim, não tinha uma outra, nem em Londrina, nem em Maringá, nem em Curitiba, nem em Ponta Grossa, uma área desse tamanho sendo edificada ao mesmo tempo. São 2.103 terrenos no Bela Vita e nós demoramos, ele está totalmente concluído agora. Nós levamos 31 meses do início da obra ao final. Como é que nós colocaríamos... O ritmo chinês, né? Foi bem rápido. Como é que nós colocaríamos 2.000 famílias morar num local e à frente seria uma PR, uma rodovia simples, onde os loteamentos que tinham ali não tinham nenhum acesso, não tinha um trevo. Pois não ia ligar, ia dividir. Ia separar. Ia separar. E quem investiria num local desse, pensando assim, o meu filho para ir para a escola, ele tem que atravessar a BR, ou ele tem que atravessar a rodovia. A pessoa chegar e sair todos os dias, ela entrar numa rodovia onde o ritmo da velocidade, onde tudo é mais elevado. Então nós falamos o seguinte, viu? Nós temos que transformar aquilo ali numa área central, que é o que vai acabar acontecendo. E aí nós projetamos, conversamos com a prefeitura, na época era o Paranhos, e nós falamos, Paranhos, nós estamos com um projeto para essa região e nós precisamos da área dentro do perímetro urbano, ela está muito próxima e tudo mais, tal. E aí ele falou, mas o que vocês pretendem fazer? Eu falei, na contrapartida nossa é instalar uma avenida, é fazer toda uma estruturação para aquela região que vai beneficiar todo mundo. Ele prontamente fez, mandou para a audiência pública, votação, tal, entrou no perímetro. E aí eles nos colocaram algumas coisas. Então, assim, tem que fazer ciclovia, pista de caminhada, iluminação é toda com superposte, pistas largas e tudo mais. E é o que nós estamos vendo lá hoje. Contrapartes que até extrapolam o que é o comum, não é? Sem dúvida. Mas você não teve problema com isso? Não, porque nós estávamos olhando não o negócio em si, nós estávamos olhando além. Então, assim, hoje, depois que nós fizemos ali a extensão da Avenida Barão, Bela Vita vendido já mais de 95% comercializado, construções a todo vapor. Com isso, as áreas subsequentes, elas foram vindo para nós. Então, hoje ali nós temos uma quantidade de áreas no entorno dessa Avenida Barão, que são todas nossas para fazer novos investimentos, novos empreendimentos. Quantos hectares? Muitos hectares, muitos terrenos. Bastante. E agora nós já estamos com a fase 2 dela. A fase 2 da Avenida Barão, a fase 1 ela ia até na curva ali, no final do loteamento Alta Vista e bem no Noah Beach, final do Noah Beach. E agora nós já estamos projetando uma trincheira, porque aquela estrada que vai para Tupãssi, ela faz uma curva à direita. E a ideia nossa é levar a Avenida Barão reto. Então nós vamos fazer uma trincheira ali. Quem estiver vindo pela Barão vai passar por baixo da trincheira e quem estiver indo para Tupãssi, que estiver vindo de Tupãssi para Cascavel, vai passar em cima dessa trincheira. E aí nós vamos dar sequência na Barão por mais 1,5 km, onde serão mais 2 empreendimentos que já estão sendo projetados e aprovados dos dois lados ali da avenida. Então, assim, não é uma questão de você fazer olhar para um investimento numa avenida que custou vários milhões ali, se olhar só para o Bela Vita. Não, nós olhamos por uma região inteira. Daqui a pouco o César está lá no aeroporto. Está lá no aeroporto do pessoal lá. Né? Não sei se chega tanto, mas estamos trabalhando. Bom, César, eu estou entrevistando aqui o César de Davi, diretor da Bela Casa e Okada. O que mudou nesse mundo dos loteamentos? Vou dar uma situada no pessoal que havia outros sobrenomes italianos que referenciavam aqui esse segmento. Por que não citá-los, né? Padovani, Mascarello. O que eram esses loteamentos de 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás? E o que é hoje? O que se diria assim que fundamentalmente mudou? Qual foi o up que a Bela Casa Okada trouxe para esse segmento? Jair, eu vejo que assim, todos esses que você citou, eles continuam atuando,
eles fazem o produto também de qualidade, eles entregam. O que nós entendemos antes, que eu percebo assim antes disso? O perfil do consumidor, ele vai mudando com o tempo. Nós estávamos falando agora há pouco com relação ao segmento de moteleiro, segmento de compras. Hoje, esse pessoal mais jovem, eles estão comprando muito online. Ele mudou o comportamento com relação à compra, tá? Quando você citou agora há pouco de loteamentos e condomínios, antigamente eram todos lotes grandes. Eram todos lotes grandes. Se você pegar essa área central, você pegar tudo aquilo, eram lotes lá. Pega o Cancele, pega o Coqueiral. Todos que compravam queriam lotes grandes. Por quê? Tinha o hábito. Ele queria ter em casa a horta, ele queria ter lá um pomar e galinheiro, tudo mais e tal. Foi mudando isso com o tempo. Se você pegar hoje, o pessoal mais jovem já não tem o hábito de cozinhar mais em casa, eles almoçam tudo fora. Você não vê o pessoal querendo horta. Quanto menos espaço de terra, melhor, porque não tem que cortar grama, não tem que fazer nada. Então, assim, geralmente esse pessoal constrói e impermeabiliza tudo. É piso e tudo mais ali, porque joga uma água, tá limpo, não tem que ficar mexendo nada disso. E no máximo uma espada de São Jorge, sofridinha lá no vaso, né? E esperando uma aguinha. Então, esse comportamento foi mudando. Então, esses terrenos também foram diminuindo. Só que, em contrapartida, a exigência desse público também foi aumentando. Então, assim, esse pessoal da época lá que comprava lá um terreno, viu? Eles compravam assim, eles queriam construir a casa e depois eles iam arrumando, eles iam fazendo aquilo. Esse pessoal mais agora dessa geração mais nova, eles querem uma estrutura. Eles querem já o negócio mais arrumado, eles querem. Então, assim, o que nós percebemos? Você tem que agregar valor ao teu produto. Você tem que mostrar aquela impressão, aquela primeira impressão quando a pessoa olha, ela tem que gostar, ela tem que agradar. Então ela compra com os olhos. E tem os detalhes, né, César? Eu tenho o meu fio quadradinho, que risca a roda do carro, né, para estacionar. Nós que somos meio barbeiro nesse negócio, né? E tem aquele abalroado, que fala, como é que é? Abaulado. Abaulado, aquele redondinho. Exatamente. Eu vejo que você olha muito esses detalhes, Sim. César. Tem isso no teu negócio, né? Tem. Mas isso também tem um motivo. Isso aí tudo é questão que foi estudado e foi feito justamente para isso. Então, hoje, o que nós colocamos de diferente? Hoje, como os lotes estão diminuindo, se nós não fizermos uma terraplanagem no terreno antes, como que a pessoa vai comprar um terreno com 7 metros de frente, já construído, um vizinho no fundo e 2 do lado, como é que ele vai fazer a terraplanagem desse terreno dele? Não entra uma máquina. Ele vai ter que fazer o arrimo, ele vai ter que encostar a terra. Se não entra a máquina, como é que ele vai fazer? Ele vai ter que fazer tudo na mão, na carriola? Não tem mão de obra. Então, o que nós fazemos? Nós já fazemos essa terraplanagem, nós deixamos os terrenos todos nivelados. Isso já é um ponto que foi um diferencial no começo. Nós gastamos, para você ter uma ideia, só de terraplanagem no Bela Vita, eu não vou lembrar agora de cabeça a quantidade de metros cúbicos, mas houve uma movimentação lá, assim, de mais de 200 mil cúbicos só de movimentação, de tirando parte mais alta e trazendo para a parte mais baixa para aquilo. Então, assim, de investimento foi coisa de mais de 12 milhões de reais em terraplanagem. Então vamos falar de um condomínio que muita gente conhece, o Paisagem. Lembra do Paisagem ali, do ladinho da FAG? Se fosse o César ali, gente, aquilo lá é assim, provavelmente ele tinha movimentado muita terra ali. Não digo que planeava 100%, mas... Mas você sabe que os arquitetos gostam. Eles gostam. Que daí ele faz terreno, ele faz a arquitetura, ela resolve. Só que o que não resolve muitas vezes são esses bairros onde o pessoal vai fazer a casa dele, uma casa lá de 70, 80, 90 metros quadrados. Já não vai. Então, assim, o segundo ponto, Jairo, que nós percebemos é essa qualidade que você falou, você fazer a calçada em paver, você fazer um meio-fio diferente, um meio-fio abaulado, e principalmente o que chamou muita atenção, nós gramamos todos os terrenos. Arborização. Arborização, ela funciona assim. Hoje,
A prefeitura ela não exige que você faça arborização. A prefeitura exige que você faça uma doação para a prefeitura de 3 mudas por terreno. Então, se eu estou fazendo lá 1.000 terrenos, eu tenho que doar 3.000 mudas de 2 metros de altura para a prefeitura. E eu não precisaria plantar no loteamento. Só que nós plantamos, mesmo assim. Por quê? Aí, o intuito da prefeitura é que quando a pessoa construa a casa, ela ligue lá no 156 e fala, eu construí uma casa aqui na rua tal, número tal, e eu queria uma árvore aqui na minha frente. E a prefeitura pega a muda lá, vem e planta. Até coerente. Porque se você planta antes de fazer a obra, o pessoal quando vai entrar com um caminhão de tijolo, de areia e tudo mais, acaba destruindo, né? Perde-se a muda. Então, só que o problema é que isso não é divulgado. Então, assim, o pessoal não tem essa noção que a prefeitura vem e planta. Não vão fazer. Então, Né? olha, quando agora está chegando o inverno, daqui a pouquinho tem a florada do ipê amarelo, vamos fazer uma visita lá pro Tropical 1, 2, 3, 5, 8 lá do César, lá na região. Vocês vão ver que maravilha que ficou Tá muito bonito. a arborização urbana. E as pessoas cada vez mais valorizam isso. Sim. Eu sempre digo assim aqui, olha. Tinha um tempo que as pessoas olhavam para fundo do vale e diziam, eu não vou morar perto desse mato. Falava, mato. Sim. Mato, sujeira, né? Hoje a procura é enorme. Pois é, hoje as pessoas... Por quê? Porque conforto térmico, ouvir um pássaro, o verde, saúde mental. Como se disse agora há pouco, as cabeças das pessoas vão mudando, a cultura muda. E hoje o que era desprezado no passado, um fundo de vale, perto de um riozinho, Hoje você é valorizado. você fez uma coisa bacana lá, Sim. fez uma... Até trepadeira florida, o César plantou lá e... Para os olhos que são observadores, que gostam, né? Acabam notando isso e valorizando, né? Sim. É o que a gente chama, Jairo, de entender o processo, tá? Então, veja bem, o porquê plantar grama se a pessoa que vai construir, ela vai chegar lá, ela vai ter que arrancar aquela grama para poder fazer a questão da casa. Viu? Tranquilo. Só que, na hora que você vai vender o produto, ou aquela pessoa que não vai construir imediatamente, a manutenção é muito mais simples. Então, veja bem, quem escolhe aonde morar, o local, o tipo da casa e tudo mais, é a mulher, não é o homem. Carro também, a cor O do carro, né? Então assim, essas coisas é a mulher que escolhe. Então, veja bem, chega lá o casal para olhar o loteamento e ele vê um terreno, o terreno onde ele vai comprar pode estar limpo, mas ela olha o terreno do lado, tá aquele matagal. Qual que é a primeira coisa que a mulher pensa? Falar, mato desse aqui do lado, e se o cara demora para construir? É escorpião, é barata, é esconderijo de bandido, é depósito de lixo. Aí ela vai no outro lado, que custa lá 5 mil reais mais caro, 10 mil reais mais caro, e ela olha aquele loteamento inteiro, plano, plantado grama esmeralda, tudo cuidado, com meio fio, com tudo mais, tal. Ela fala, marido, se vira, eu quero morar aqui. Então, é uma percepção de valor. E o outro ponto que nós também percebemos é que não adianta você fazer o loteamento só você ter as pessoas morando ali, se elas não têm uma infraestrutura fora da casa dela, né? Porque hoje, se você for analisar assim, vamos pegar um exemplo, durante a pandemia, os parques fechados, o maior ponto de concentração era ali no Tropical 3, que não tinha nada. Ele tinha os terrenos gramados, todos bem cuidados, uma fileira de eucaliptos ali plantado que era sombra, e ali por 2 vezes a Guarda Municipal teve que ir lá intervir, porque assim, tinha 200 pessoas, 300 pessoas ali naquela grama andando de patins, andando de bicicleta, de carrinho de rolimã, e cadeirinha de praia sentado ali e tal, conversando ao ar livre, porque na pandemia não dava, o pessoal queria sair de casa. E quando nós fizemos aí o Paraíso Tropical, que é ali do lado, nós falamos, viu, nós temos que pensar nisso. Então, nas áreas institucionais ali do município, nós criamos um projeto onde nós desenvolvemos. Nós colocamos ali 2 quadras de beach tênis, nós colocamos uma meia quadra de basquete, nós colocamos playground, academias ao ar livre, fizemos uma ciclovia, pista de caminhada, bancos, pergolados, toda aquela parte já de lazer. Academia a céu aberto, né? Academia a céu aberto. E aí o que nós fizemos? Era uma área de utilidade pública. Nós apresentamos o projeto para a prefeitura, porque existe a legislação do adote uma praça em Cascavel. O empresário vai, ele cuida daquele bem, ele usa aquilo lá para essa finalidade pública, só que ele tem que cuidar.
E nós assinamos esse convênio, criamos ali esse parque e nós vamos cuidar, estamos cuidando por 5 anos, dando a manutenção em tudo que tem ali. É incrível como a população responde rápido, né? Eu moro naquela região, estou sempre de Magrela lá passeando, e eu vejo como tem gente, Muita sábado gente. à tarde, domingo à tarde, né? Muita O pessoal gente. usufrui mesmo, usa, né? Aquilo tem um uso. E você sabe, Jairo, o que é, assim, até um pouco surpreendente? Nós imaginávamos, tanto que assim, nós colocamos ali segurança para ficar durante um período lá, para ela ficar passando ali à noite, porque a nossa preocupação maior era o quê? Vandalismo. Era o vandalismo, era o pessoal destruir, era pichar, era quebrar, não sei o que lá tal. Nós já não temos essa segurança ali, já muitas casas construídas e o pessoal já morando e tudo mais. Incrível que pareça, já temos 2 anos que esses equipamentos estão lá. 0 de vandalismo, 0, né? Então, assim, nós só consertamos um gira-gira daquele, mas por excesso de uso. Que aí ele deu uma entortadinha, nós mandamos ir lá e chumbar melhor e tudo mais. Mas 0. Então, Mas assim, ele é um a lugar consciência seguro, né? do pessoal está mudando também. Eles estão cuidando o que é deles. Bom, tem uma frase que diz assim, siga o líder, né? E as pessoas querem saber, nessa parte final da nossa conversa, para onde vai o líder, né? Certamente que mesmo com um ano conturbado, que já foi dito aqui, deve ter mais um pontinho ali no calendário da Bela Casa Okada, ou mais de um, para esse ano. Queria que você me dissesse qual é o próximo passo agora que o BIT está devidamente lançado. Jairo, agora nós estamos assim, nós temos vários projetos em andamento, em aprovação. Nós ainda não temos cravado qual vai ser o empreendimento, tá? Será que vamos lá para a região oeste agora? Porque nós estamos assim, naquela parte onde as aprovações dos órgãos, tanto prefeitura, órgão ambiental, Sanepar, Copel, que a gente depende de todos eles, DENIT, dependendo de algumas coisas, DR. Então, assim, nós temos vários órgãos daquilo ali. Então, nós estamos assim, o que aprovar primeiro nós vamos lançar. Pode ser até Pedreira. Pode ser Pedreira, pode ser região oeste, pode ser região norte, pode ser mais a continuidade ali da Avenida Barão do Rio Branco, pode ser no Tropical. Então, nós temos assim um leque de opções aí que estão todos andando, estão todos na esteira. Aquele que aprovar primeiro é o que nós vamos dar sequência. Aquela extensão da Avenida das Torres, lá dos prédios do Chico Simeão, lá quase lá já no contorno oeste, Sim. Em direção ali ao condomínio do Paranhos, ali, como é que é o nome ali? Treviso. Temos todas as assinaturas? Temos um entendimento? Ainda não. Ainda faltam alguns detalhes. entendimentos, alguns detalhes ali. E assim, a roda tem que girar. Nós não podemos parar os nossos projetos e nem os projetos de interesse público também, por conta de questões alheias a nós, né, que nós não temos o controle sobre isso. Ali são vários proprietários, então cada um tem a sua ideia, o seu motivo e tudo mais. O que nós temos certo daquilo ali é que assim, a nossa parte nós vamos fazer independente de qualquer outro. A parte que cabe a nós, que está dentro da nossa área ali, nós vamos executar, ela está contemplada dentro do nosso projeto e nós vamos entregar ela o quanto antes. Perfeito. César, quero agradecer a sua participação, sua presença. Eu que agradeço, Jair. E deixar algum contato aqui, né, para que o pessoal queira. Mas tá tão fácil, né, gente? Só digitar Bela Casa Okada lá, né, e tá acessando o portal, o site, as redes sociais. César, olha, agradeço a sua presença, sua participação, te passo para as considerações finais e desejo que as vendas sejam sempre aquecidas e que os lançamentos tenham pelo menos o desempenho 3.0 do BIT e que possamos continuar avançando na construção de uma cidade mais bonita, mais aprazível e melhor para morar. Exato. Eu vejo o seguinte, Jairo, nós somos sempre muito otimistas. Você não vai ouvir nós reclamando, falando, tá ruim a economia, isso e aquilo. Não, eu acho que cada um faz o seu destino. Nós estamos numa região muito privilegiada, nós estamos numa cidade muito privilegiada, que as pessoas
que aqui estão ou que estão chegando, elas estão entendendo esse conceito de se fazer uma cidade melhor, de se fazer uma cidade mais agradável para todo mundo. Então não basta simplesmente querer chegar em Cascavel, explorar, sugar e ir embora. Eu acho que essa mentalidade de você fazer a coisa bem feita, você fazer a coisa pensando numa sequência futura, ela é muito benéfica para Cascavel, e eu acho que isso aí, tanto o poder público quanto as pessoas, elas têm que ter isso em mente. Eu acho que se a gente está melhorando o ambiente que a gente vive, valoriza não só financeiramente, mas valoriza a qualidade de vida das pessoas. Fora o pessoal vai falar, poxa, aquela cidade ela é diferente. E é o que nós estamos trabalhando para isso, para fazer Cascavel cada vez melhor. Perfeito. Gente, obrigado pela companhia, agradeço o César de Davi, agradeço a equipe dele que está aqui, a querida Miriam, e em especial você que nos acompanha em todas as edições. Você vai ver depois uma reprodução dessa entrevista na versão impressa do jornal, nas nossas plataformas e também nas plataformas da Bela Casa ao Cara, que está com a equipe aqui, e poderá rever esse e os seus principais pontos dessa entrevista. Saúde a todos, grande abraço e até breve.